Nós estamos no final do livro de Juízes, capítulo 19. Eu quero ler com vocês, porque essa é uma história de terror. É uma história, assim, de um massacre absurdo, é uma história triste. E, queridos, eu quero falar para vocês o seguinte, a palavra de Deus, ela não tem só coisas lindas e boas e histórias boas, perfeitas e lindas, não. Porque é a história de um Deus de amor, que apesar dos nossos defeitos, nos amou e nos resgatou para ele. Então a Bíblia conta toda a história da humanidade, do começo, né? Estou falando isso para as pessoas que estão chegando hoje aí, ainda não conhecem a palavra. Conta da criação até a volta de Jesus, até quando ele vier buscar a sua igreja. Ela começa com a criação dos céus e a terra, e ela termina com a criação, porque o primeiro vai passar, Jesus vai voltar para nos buscar, vai destruir esse mundo, e ela termina com a criação de novos céus e nova terra. Amém. Lindo a palavra de Deus. Então você que ainda não conhece, eu convido você a ler a Bíblia, viu? Não importa se é Bíblia católica, Bíblia evangélica, a Bíblia é uma só. É a palavra do Senhor. Leia que vai edificar a tua fé. Então, amados, nós estamos aqui no livro de Juízes. A história toda aqui, Deus se afastou, o povo se afastou de Deus, então a humanidade se perdeu, porque desobedeceu uma ordem do Senhor, se perdeu. Hoje em dia nós vivemos tempos difíceis, nós estamos vivendo também como no tempo dos juízes. Cada um faz o que é bom aos seus olhos. Lá no livro de Juízes, por 4 vezes é repetido isso. Cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Então, cada um fazia a sua vontade, ninguém queria ser comandado, cada um fazia o que dava na sua cabeça, fazia justiça com as próprias mãos, apesar de Deus já ter dado a lei para eles. Eles preferiam seguir os seus caminhos. Então, nós estamos nesta época. E é engraçado, Deus levanta juízes, né, para apaziguar o povo, para trazer paz, para trazer justiça, para trazer um governo, um comando. Enquanto o juiz estava ali, o povo tinha paz, os inimigos não invadiam, não dominavam o povo de Deus. Mas quando o juiz morria, o povo ficava ao seu bel prazer. Fazia o que dava na sua cabecinha. E hoje nós vamos ver uma história horrorosa. Uma história que, na verdade, não tinha juiz naqueles tempos, e o povo estava solto, sem comando. E é uma história, nós vamos ler, você vai entender, né? Não vou falar muito não, eu prefiro ler a palavra de Deus, queridos. Então, diz assim, Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias, né, em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando nos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele. Deixando, foi para a casa do seu pai em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme ao seu coração. E para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve, ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro, fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o seu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangiu a tornar a passar a noite ali. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça, ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, pai da moça, eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando, peço-te que aqui passes a noite, e eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te para caminhar, irás para a tua tenda. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantando-se partiu e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina.
Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá e passaram a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e este homem era da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Levantando eles, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viemos de Belém de Judá, até dos lados da montanha de Efraim, de onde eu sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em sua casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, e coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite nessa praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, falaram ao ancião, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos, para que abusemos dele. Essa é a tradução certa. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-las tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que bem parecer aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a limiar. Então ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, enviando-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falar. Uau, que história horrorosa. Parece aqueles filmes de terror, né? Aqueles filmes trash que a gente assiste, de morte, aquele da Serra Elétrica, o massacre da Serra Elétrica, tipo isso. Meu Deus, como é que tem uma coisa dessa na Bíblia? Em todo tempo Deus quer te ensinar. Em todo tempo Deus quer falar com você. Em todo tempo Deus está te ensinando como não fazer e como fazer. Ele diz na sua palavra que ele põe diante de ti 2 caminhos, o do bem e o do mal. Se você obedecer ao Senhor, você vai viver o caminho do bem. Mas se você não obedecer, o mal está ali. E você pode cair e se dar mal. Tudo começa, né? Essa história começa com um levita. Quem era o levita? O levita era um sacerdote, era da tribo de Levi, escolhido por Deus para trabalhar lá no tabernáculo, para oferecer sacrifícios para o povo. Nós falamos na semana passada de um outro levita que perambulava pela terra. Ele jamais deveria ter saído da casa do Senhor.
Ele jamais deveria ter saído da presença de Deus, porque o seu lugar era ali. Ele foi separado por Deus, era uma lei de Moisés, Deus tinha dado essa lei. Os levitas não tinham herança, não tinham uma terra, a terra deles era a casa do Senhor, era ali que eles tinham que servir o povo, eles tinham que atrair a presença de Deus para o povo, eles tinham que sacrificar para o perdão dos pecados do povo, mas esse levita estava fora. Ele estava perambulando por Efraim, ele estava andando pela cidade e ele arrumou uma concubina, né? Queridos, me perdoem, eu vou desligar aqui. Oh, meu Deus, deixa eu só... Eu vou desligar. Isso, tirei Pronto, desculpa. É que estamos com a câmera do celular. Então, queridos, esse levita, ele estava completamente fora da casinha dele, fora dos planos de Deus para ele. Não devia nada que ter saído dali. Aí ele me arruma uma concubina, sendo que Deus exigia que os levitas fossem santificados, fossem separados, fora do contexto daquele mundo. Eles não podiam ter duas mulheres, eles não podiam ter concubinas, eles deviam ser maridos de uma mulher só. Eles tinham também que casar com moças virgens, com moças puras e santas, porque era um sacerdócio, era algo que precisava ser muito purificado. Deus falava com eles, eles sacrificavam ao Senhor, eles estavam na casa do Senhor. Então esse levita, ele saiu totalmente do propósito de Deus, arrumando uma concubina. E, queridas, essa concubina também não era muito flor que se cheire, não. Essa concubina era muito, né, sem vergonha. Por quê? Ele tomou ela como concubina, foi buscar ela lá em Belém de Judá, e quando ela fica com ele um tempo, ela o trai, ela adultera contra ele, né? É aquela história, queridos. Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Aquele velho ditado aí do mundo, né? Tudo que você faz aqui. E pegando isso da Bíblia, aquilo que você planta, você vai colher. Gálatas capítulo 6. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas, de Deus, Deus não se zomba, e Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, ou seja, é uma lei de Deus. Então, ele não está brincando com a lei dele. É uma lei certa, queridas. Você quer colher coisas boas, você tem que plantar coisas boas. Se você planta coisa ruim, você vai colher. E esta concubina era também do povo de Deus. Então, os dois estavam errados. Vocês estão entendendo, amados? E o erro deles causou... Olha o que causou este erro. Então, este homem... Só que eu vejo nessa história... Eu vejo uma sequência de erros, um atrás do outro. Mas eu vejo também o amor de Deus por este levita, o amor de Deus pela concubina, o amor de Deus por todos ali, tentando avisar, alertar o rapaz para não ir pelo caminho errado. E nós vemos nesse casamento aí, né, nesse matrimônio, porque não era um casamento, era um concubinato, né, eles estavam amaziados, eles não estavam debaixo da bênção do Senhor. Eu vejo que os dois, eles se apaixonaram, era um amor carnal. Por isso que a gente sempre fala, né? O pessoal até zomba dos evangélicos, né? Que a gente casa virgem, a gente pede para os nossos filhos, ensina os nossos filhos a esperar por uma esposa, né? Os nossos jovens. E quando um jovem diz, né, com 20 e poucos anos, que é virgem ainda, tem a gente que até casa virgem com 30, né? As pessoas zombam as pessoas que estão no mundo, porque isso é uma coisa totalmente fora do contexto deste mundo. Então, queridas, mas nós sabemos que o caminho do Senhor, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus fala para você se guardar, ele separou um homem para uma mulher. Ele não criou Adão e um harém, ele criou Adão e Eva para serem uma só carne. A palavra de Deus é muito clara quando ensina sobre o casamento. E este homem, ele se amaziou, ele era um levita, ele devia ter casado, né? E não procurado uma mulher por aí. Ele pegou uma e se amaziou, e a paixão deles era carnal, a paixão deles era algo. Esta mulher, ela tinha um fogo que ela não conseguia controlar, ela não conseguiu ficar com um homem só. Sendo uma mulher que conhecia a lei, uma mulher que conhecia Deus, que era do povo separado por Deus.
Ela não conseguia se controlar e acabou adulterando contra o levita. E isso causou tudo isso que a gente leu. E no próximo capítulo, na semana que vem, nós vamos ver uma guerra. Eu não vou ler esse capítulo hoje, que é extenso, porque semana que vem vamos falar de mulheres, né? E essas mulheres também foram vítimas por causa do erro deste casal, queridas. O erro carnal deste casal, a paixão carnal. Quando você, eu sempre falo para as jovens, quando você for casar, preste atenção. Ore para Deus te mandar um Boaz, né? Um marido cheio do Espírito Santo, e não vai casar com qualquer pessoa que você encontrar pela frente só porque você se apaixonou. As pessoas, hoje em dia, elas colocam um carro na frente dos bois. Elas fazem test drive para ver se vai dar certo. E não é por aí, queridos. Quando você espera em Deus, quando você ora ao Senhor, quando você está na presença de Deus, buscando nele, ele vai fazer o melhor para você. Quando você é fiel a ele, ele vai fazer o melhor para você. Mas as meninas hoje querem ultrapassar o limite, os sinais. Meninas novinhas que estão iniciando a vida sexual com 12, 13 anos, até mais cedo. Meninas grávidas de 11, meu Deus do céu. E hoje em dia a gente vê a mídia aí aprovando. Qual é o símbolo delas hoje? Qual é a ídola delas hoje? Misericórdia Anitta, fazendo aquelas dancinhas horrorosas e as meninas imitando e achando lindo, né? Faz sucesso com a sua parte de trás, né? Não vou falar, porque nós estamos pregando a palavra, mas usam, né, de artifícios para chamar, e se diz empoderada, né? Que poder é esse, queridos? Que poder é esse? Poder que destrói lares, que atrai desejos dos homens, que os homens, em vez de olhar para suas esposas, estão olhando para o traseiro dessa Anitta. Então, e as meninas fazendo isso e destruindo casamentos, destruindo lar. Vocês estão entendendo? As pessoas acham engraçadinho, bonitinho. Ah, tá na moda, vamos lá dançar. E a trend tá pegando fogo na internet. Todo mundo abaixando e fazendo aquela dancinha. Até cristão tá fazendo isso. Queridos, é triste o que está acontecendo hoje. E naquela época não era diferente, porque o ser humano nasceu já com pecado em si. Então ele continua fazendo e cada vez vai ser pior. Naquela época já era ruim, vai ser pior. Então é uma história macabra, violenta, fria, horrível. Né? Nós vemos aqui vários erros. Primeiro, o levita que tinha uma concubina não a protegeu e também a empurrou para ser abusada. Vamos entender o contexto da época, né, queridos? Porque as mulheres naquela época, elas só serviam para procriar, né, para ser esposa e cuidar dos filhos. Mais nada, elas tinham que cuidar dos homens e acabou. E elas eram tratadas como objeto. Sim. Se fosse uma esposa, o levita jamais faria isso. Mas era uma concubina, então já começou errado. Já começou com falta de respeito. Queridas, quando você estiver namorando, presta atenção se o teu namorado te respeita. Porque depois, se respeita a sua mãe. Porque depois vai piorar. Veja como o pai dele trata a mãe dele. Ele vai ser igual. E homens que forem casar com mulheres também. Veja como é a família, veja como o pai, a mãe trata, a esposa trata o marido, porque a sua mulher vai tratar exatamente igual. Né? A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento, falta entendimento. Falta vocês entenderem o que a palavra de Deus quer para vocês. Então, queridas, olha só. Então, ele não a protegeu, ele entregou essa mulher para ser abusada. Nós vemos aqui o povo de Benjamim. Benjamim era da tribo de Israel. E nós vemos aqui o amor de Deus também, né? Antes de eu chegar, né? Bom, vamos falar aqui. O povo de Benjamim que morava lá em Gibeá, ele não acolheu seu parente. Nós vemos aqui uma coisa que acontece hoje em dia também. As pessoas egoístas não abrem a porta, não querem ajudar de jeito nenhum. Estão pensando só no seu umbigo, só no seu prazer, na sua vida. Cada um que cuida da sua vida. Tem um coach famoso ainda falando, vai cuidar da sua vida. Né? Cadê o próximo, queridos? Cadê o amor ao próximo? Cadê o estender a mão à compaixão? Acabou. Então, naquela época, era uma lei de Deus, que deviam acolher o estrangeiro, que deviam acolher as pessoas, que dirá o próprio irmão, porque era do povo, são filhos de Israel, tribos diferentes, mas filhos de Israel, filhos do mesmo pai. E a bênção estava sobre eles. Então, esse levita,
ele parou, ele não quis parar em outro lugar porque era estrangeiro e foi parar numa terra que era dos seus parentes, e os seus parentes não o acolheram. Mas vem um velho, um senhor que o acolhe, e quando chega ali, os homens de Belial, que eram homens maus, a tradução certa para homens de Belial eram vagabundos, homens que não tinham compromisso com nada e com ninguém, pessoas realmente, a tradução para homens de Belial é homens vagabundos. Eles passaram ali e começaram eles queriam abusar. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? O que isso lembra? O povo de Sodoma e Gomorra. Verdade. Né? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Ló tinha se apartado de Abraão, foi para Sodoma, escolheu aquele lugar, porque era um lugar bonito. Chega ali, era um povo totalmente de Belial também, era um povo que não estava nem aí com nada, não era um povo escolhido por Deus. E Ló vai para lá e ele sofre com a família dele lá. Até que um dia os anjos vêm falar com ele para ele fugir, porque Deus ia destruir aquele lugar. E aí os homens malvados daquele lugar batem na porta, querendo pegar aqueles anjos e abusar deles. E havia algo muito sério no povo do Oriente, até hoje existe isso, eles são muito acolhidos, eles têm que acolher. Quando eles acolhem alguém na sua casa, eles têm que dar o melhor para a pessoa. Nós que não somos de lá, nós não entendemos muito bem, porque nós somos criados num outro contexto. O mundo hoje é tão egoísta, né? As pessoas, elas dão o pior para as visitas e o melhor fica para elas. Mas lá no Oriente, não, né? Eu sei porque a mãe do meu marido, ela é filha de árabe, né? De sírios. E quando a gente ia para casa quando vai para casa dela, a comida é farta. E quando eu lembro da vovó Nazira, que é a mãe dela, ela ficava brava se a gente não avisava que ia para lá, porque ela fazia aquela mesona e tinha que dar sempre o melhor. Então é um costume deles muito antigo. E aquele povo não queria nem saber de acolher, mas aquele homem acolheu. E outra coisa, se uma pessoa estava debaixo do teto dele, do dono da casa, nada podia acontecer, estava debaixo da proteção dele. Então aquelas pessoas queriam abusar de um levita. Então na cabeça do homem, ele é um levita, ele é um sacerdote. Vocês querem abusar deste homem, ter relações mesmo com aquele homem. Gente, note que eram pessoas da tribo de Benjamim. Não era o povo de Sodoma. Era o povo que, além de tudo, conhecia Deus. Deus tinha dado a lei para eles. Então, era um povo que estava totalmente fora. Hoje em dia, nós vivemos também essas coisas. Pessoas que se dizem cristãos, fazendo tantas coisas erradas. Pessoas que se dizem pastores, mas na verdade são lobos que roubam as ovelhas. Isso eu não estou generalizando, mas existe sim, infelizmente. Tanto pastores quanto padres que abusam de crianças, que roubam o povo. Hoje em dia não está nada diferente dos tempos, daqueles tempos. Assim como o levita era um homem mau também, que se desviou dos caminhos. Hoje em dia existe a mesma coisa. Mas há os remanescentes fiéis. Há pessoas que servem a Deus com graça, com misericórdia, que amam, têm compaixão, que dão sua vida pela obra. E estes que são sinceros e honestos pagam o preço por causa dessas pessoas más. Né? Infelizmente é assim. Então, queridos, aquele homem que acolheu o levita na sua casa, tamanha era a proteção que olha a loucura que ele chega, porque cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Ele ofereceu a sua filha virgem para os homens abusarem dela. E ofereceu a concubina que nem era dele. Mas, pessoal, eu tenho 2 mulheres, vocês fazem com elas o que vocês puderem. E o pior, o levita deu a concubina. Falou, não, leva a minha concubina, deixa a virgem aí, leva ela para fora e faz o que vocês quiserem com ela. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Que loucura é essa que eles fizeram? E aí os homens abusaram dessa mulher e devolveram ela. Ela passou das 6 da tarde, porque tinha anoitecido, até as 6 da manhã sendo abusada coletivamente. Acabaram com a mulher. Vai saber as atrocidades que fizeram com essa mulher, porque devolveram ela morta. Ela estava deitada, como nós acabamos de ler, com a mão na limiar, pedindo socorro, pedindo ajuda. E o marido dormindo lá, recuperando o seu soninho, da beleza, para viajar no dia seguinte.
O que acontece? A frieza dele pega a mulher, põe no jumento e vai embora para casa. Chega em casa, parte essa mulher em 12 pedaços e manda para as tribos. Que coisa horrorosa. A que ponto chega a maldade do ser humano? E um ser humano que conhece a Deus. Conhece, né? Ouve falar, né? Porque quem conhece mesmo Jesus é incapaz de pisar numa formiga. Quem conhece o amor de Deus. Então, queridos, olha só. A concubina que não foi fiel ao seu Senhor. Tudo isso por causa de um levita que foi infiel a Deus. Você vê que o pecado gera pecado. Um abismo chama outro abismo. Ele, por ter sido infiel ao Senhor, não fazer o que Deus queria, arrumou uma mulher que lhe foi infiel. Gente, isso é básico. Presta atenção nos casamentos. Quando um homem adultera contra uma mulher, o que vai acontecer com ele? Ele se pega com outra e a outra vai fazer o que com ele? Vai trair ele também. É simples assim. E vice-versa também, quando uma mulher adultera, o que vai acontecer? O marido também vai deixar. Enfim, é assim. Você semeia, você colhe, mas nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Deus nos dá, Ele nos estende a mão. E Ele te dá a chance, minha querida. Se você fez tudo errado na tua vida, há uma esperança para você. Porque o Senhor está disposto a te perdoar. Né? Então, queridas, olha só. A Bíblia fala que não havia rei. E ele estava peregrinando aos lados da montanha de Efraim. Né? Então, quando você serve a Deus, quando você está num chamado, num propósito, você não tem que ficar andando por aí, peregrinando para ver como é que é a vida aí fora. Você tem que estar focado. Quando você serve ao Senhor, você tem que estar focado ali naquilo que você faz. E muitas são as tentações para você sair fora do teu chamado, daquilo que Deus proporcionou para você. Você tem que estar firme. As tentações são muitas. E você, quando sai da casa do Senhor, da presença do Senhor, você está sujeito a tudo. O que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. As tentações são necessárias, porque as tentações Deus usa para te provar, para saber o que está no teu coração. Elas vão acontecer. Jesus não fala, me livra da tentação. Não, Ele me livra de cair na tentação. Né? E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda hoje. Olha que coisa maravilhosa. Então ele estava fora do lugar, ele estava fora da presença de Deus e arrumou uma concubina. E essa concubina foi infiel. As concubinas, naquela época, queridas, elas eram um produto. Elas eram fruto, por exemplo, tinha uma guerra, eles conquistavam ali o território do inimigo e eles tomavam as mulheres e faziam delas concubinas. Né? Achavam por aí uma fácil que dava bola para eles, e eles pegavam, gostavam da coisa e se amaziavam e você vai ser minha concubina. Porque para a esposa eles queriam as puras. Eu acho que não é nada diferente nos dias de hoje, né? Homem que tem caráter, homem que é homem de verdade, ele não vai procurar qualquer Anitta, desculpa, mas não vai procurar para casar, para ter um relacionamento sério. Se ele procura porque ele tem algum problema dentro dele emocional, é uma carência muito grande, porque um homem que tem cabeça, um homem que é correto, um homem que é honesto, um homem que quer ter um futuro, ele vai procurar uma mulher de Deus para casar, uma mulher que tenha princípios, uma mulher que seja sua esposa, não importa o seu passado, porque às vezes, você que está me assistindo, às vezes você pode ter um passado, né, que você andou por caminhos que não era para você andar. Mas quando você se encontra com Jesus, a sua vida muda. Eu tenho esse testemunho. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E eu me casei com uma pessoa que não era de Deus, mas eu lutei. Quando eu me converti verdadeiramente, eu tinha 34 anos. E aí eu comecei a orar pela minha família. E Deus foi resgatando um por um. Deus foi salvando um por um. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é transformada, a sua casa é transformada, seu marido, seus filhos, todos, porque começa com você, começa na tua transformação. Amém. Então essa mulher, tem pessoas que leem esse texto e falam, poxa, coitada da mulher,
horrível que fizeram com ela. Nossa, que atrocidade, como ele foi frio e calculista. Queridas, o levita, ele estava acostumado a fazer sacrifícios no altar. As pessoas levavam os animaizinhos, né, os cordeiros, as pombinhas, os bois, para o sacrifício anual. E os levitas, o que eles faziam? Eles tinham que partir, como Deus tinha ordenado, eles cortavam, eles tinham habilidade nisso. Então eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles cortavam as juntas, tudo certinho, e ofereciam como sacrifício. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E queridas, nós precisamos olhar para esse texto com olhos espirituais agora. Porque como eu sempre ensino, como eu aprendi, a Bíblia você pode ler ela de uma maneira literal, né, como uma história, mas você pode ler ela com uma palavra revelada, com seus olhos espirituais. E Deus quer falar com você, que é parte da igreja do Senhor Jesus. A concubina simboliza a igreja infiel. E a virgem, a esposa pura, santa. Você vê que a concubina, ela foi lançada como sacrifício para salvar a santa. Vocês estão entendendo, queridos? Eu vou mais profundo. O levita simboliza os sacerdotes, as pessoas que servem ao Senhor, que também foi infiel. Esta concubina faz parte, é a noiva, a igreja. O Senhor nos compara com a noiva de Cristo. E muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Nós não honramos o nosso Senhor. As concubinas, elas tinham que chamar o seu marido de Senhor, porque elas não tinham opção na vida delas. Essa concubina jamais deveria ter traído o seu Senhor e jamais deveria tê-lo abandonado. Eu acho que ela ficou com medo de ser apedrejada, porque naquela época a lei era essa. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. Então ela pegou e foi embora. Largou ele lá. E quantas vezes nós abandonamos ao Senhor porque nós caímos em pecado e temos medo da consequência e a gente vai se esconder. Queridas, o melhor caminho é o arrependimento. Não se esconda de Deus, porque de Deus a gente não pode esconder. Ele vai nos achar. Leia o Salmo 139. Se você descer no abismo mais profundo, o Senhor está ali. Se você voar o mais alto que você puder, o Senhor está ali. Não adianta, tudo que você faz de errado, tudo que você faz escuro. Essa mulher, essa concubina, ela foi abusada durante toda a noite. E de manhã ela estava lá exposta. Tudo que você faz no oculto vai ser revelado, como diz a palavra do Senhor. Todo pecado que é feito no oculto há de ser revelado. Então, cuidado por se afastar do Senhor. Cuidado com a sua infidelidade. Queridos, essa questão da fidelidade é algo muito sério, que Deus honra. Deus honra aqueles que são fiéis. Ele diz na palavra que ele busca os fiéis da terra para habitarem com Ele, para o servirem, para o adorarem. Existem dois tipos de pessoas que Deus procura, que está escrito na palavra. Primeiro é adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que não adoram imagens de escultura, que não adoram pedrinhas, que não adoram seres humanos, que não adoram o marido, o casamento, os filhos. Tudo que você coloca no lugar de Deus na tua vida, tudo aquilo que você não vive sem, você está adorando, está colocando no lugar de Deus na sua vida. É hora da gente se desfazer dessas coisas, queridos. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai ser fiel. Deus vai te dar um casamento abençoado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a tua família vai ser abençoada, os teus filhos, a tua casa. E mais do que tudo, você está herdando a vida eterna. Isso é graça do Senhor. Isso é graça do Senhor. E eu vejo aqui o amor de Deus por esse levita. Primeiro indo buscar a mulher. E o pai dela, ele estava na casa do pai. Vamos pensar nisso. Quando você está na casa do pai, ali você tem proteção. Amém. E o pai insistindo para ele. Fica mais vamos comer, bebê. Eles estavam ali se alegrando, estavam felizes. O pai dessa noiva ficou tão feliz porque o levita foi atrás dela.
O levita a perdoou, o levita a resgatou e não foi para apedrejá-la, ele foi para estar com ela. O pai ficou maravilhado. Puxa, minha filha, porque a filha voltou envergonhada para sua casa. Ela tinha ido ficar com um levita, de repente ela adultera, volta para. Isso era uma vergonha. Ela volta envergonhada para sua casa. E o pai cuida dela porque é pai. E de repente a vítima da traição dela a perdoa e quer se reconciliar. Disse a Bíblia, nós lemos que ele falou bem ao coração dela. E esse pai fica tão feliz que acolhe o genro ali. Queridas, quando um pecador se arrepende, há festa no céu, o Senhor te acolhe, o Senhor te protege, o Senhor te restaura. Estar na presença do Pai é um prêmio, é um presente, é algo maravilhoso. Amém, amados? Amém. O Senhor, então, ele estava na casa do pai, e o pai insistindo com ele, fica, era um sinal de Deus para ele, não vai, aqui tá bom, aqui você tá abençoado, aqui você tá protegido. Mas chegou no 5º dia, lá no 6º, ele falou, não, chega, não vou mais dormir aqui não, vou embora. Pegou a mulher e foi. Saiu da presença. Era Deus avisando este homem. Era Deus segurando este homem para ele não pecar, para ele não cair. Eu vejo o amor de Deus por você, minha amada. Quando você quer fazer uma coisa errada, eu lembro quando eu era menina, eu ia fazer as coisas erradas, eu tava com o pé lá no pecado, louquinha para pecar, para fazer tudo errado, e eu via que nada dava certo. Era o pneu do carro que furava, era um negócio que estragava, era alguma coisa acontecia, a pessoa dava o cano e eu ficava desesperada. Aí eu pensava, Deus está mandando o seu anjo porque a minha mãe está orando por mim. E eu pensava, puxa vida, né? Não dá para nem pecar eu consigo. Olha o poder da oração de uma mãe. Mas na hora vinha esse pensamento. Eu falava, vai, tem anjo aqui me segurando. Oh, meu Deus, eu não consegui nem pecar. E a carne queria pecar, e a carne queria fazer coisa errada. Mas eu não conseguia, porque a mãe estava ali orando. Queridos, quando você sai da presença de Deus, ele vai dando um jeito de te segurar, de não fazer você pecar. Ele coloca uma pessoa, uma amiga tua para falar, não se separa, anda mais uma milha. Ele coloca uma pastora para falar, cuida bem do seu filho, porque o teu filho não está perdido, ele tem jeito. Ele coloca outra pessoa para falar, olha, ama a sua sogra, ela é a sua segunda mãe, trata ela com amor, você vai colher, ou da nora. Enfim, o Senhor está sempre querendo te impedir de pecar, de cair, porque, querida, um pecadinho deles lá, que aos nossos olhos não foi nada, uma quedinha sexual, mas isso aí, olha o dano que trouxe para esta mulher, e semana que vem nós vamos falar do dano que causou para toda a nação de Israel. Eles entraram em guerra porque eles foram defender a honra do levita, né? Então, queridos, esse homem ele ainda não quis ficar no meio de um povo estranho. O moço do levita, que era o servo do levita, falou, vamos passar a noite aqui. Não. Quer dizer, Deus mandando até o moço para falar, não, vão ficar aqui, não vão para lá, não. Não, eu vou na minha família, porque lá eu vou ter paz. Queridos, quando você está fora da presença de Deus, nem na tua família você tem paz. É verdade. Porque o problema não está na tua família, está em você. Verdade. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Quando você não está em comunhão com Deus, quando você não está fiel ao Senhor, você vai ter problema em todos os lugares. Porque tem gente chegando para mim falando, eu sou a vítima, porque minha família é isso, minha família é aquilo, a minha sogra é assim, minha nora é assado, minha mãe não sei o quê, meu pai, meu marido, o marido é o alvo principal, porque não sei o quê. Queridos, o problema está em você. O dia que você mudar, as coisas vão mudar ao seu redor. Amém, queridos? Amém. O problema está em você. Você está se dando mal com a tua família. O problema não é a sua família, é você. O dia que você mudar, toda a tua família vai mudar. Eu falo porque eu tenho experiência nisso. Eu falo porque a minha vida é isso. Amém, queridos? Então, enfim, o resto você já sabe. Eles ficaram no relento, né? O homem foi lá, deu abrigo para ele, mas na hora do problema, da situação, como estava todo mundo afastado da presença do Senhor, eles fizeram o que acharam melhor. Vou proteger o levita, que é um sacerdote, como se ele fosse muito santo, esse levita, né? Mas o homem estava fazendo de bom grado, ele não conhecia a vida do levita. E o levita mandou a concubina, ela está acostumada a fazer isso, deixa ela lá se divertir. Olha o absurdo, queridos. Olha o absurdo. Mas a virgem foi poupada.
Glórias. A virgem foi poupada. Quando você decide colocar a sua vida diante do Senhor em santidade, em justiça, em amar a Ele, quando você ama de verdade, você não trai. Quando você ama de verdade, você dá a sua vida. Hoje as pessoas confundem amor com sentimento. Amor não é sentimento, queridas. Não é emoção. Hoje eu amo, amanhã não amo mais. Isso é carnalidade. É paixão. É você se identificar sexualmente com uma pessoa. Isso é carnalidade. Ai, tô apaixonada. Ai, porque foi uma noite maravilhosa. Quero me casar com ele. Isso é carne pura, querido. Porque no final da vida, não tem mais sexo. Ou vocês, a paixão acaba e permanece o quê? O amor. Os casamentos acabam hoje porque não foram firmados em amor, não foram fundamentados na palavra do Senhor, porque quem ama dá sua vida pelo outro. Como diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quem ama, suporta. Quem ama, suporta muita coisa e ora, porque Deus muda a história. Assim como mudou a minha. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui hoje pregando a palavra de Deus e a minha família não estar sendo abençoada como está. Tinha todos os motivos para desistir do meu casamento. Eu tinha base bíblica para isso. O Senhor só dá carta de divórcio no caso de adultério. Mas eu optei por ficar, porque o Senhor me falou na palavra, em Mateus capítulo 18. Perdoa. Se você quer o meu perdão, porque eu fui orar, falei, Senhor, me perdoa, eu não sei nem como orar, estou tão afastada do Senhor, mas o que eu faço da minha vida? E o Senhor me dá Mateus capítulo 18. A parábola do credor incompassível. Perdoa. Perdoa para eu te perdoar. Você está pedindo o meu perdão, então você perdoa. Eu perdoei a tua dívida, que era muito grande. Você me conhecia, se afastou de mim. Agora você perdoa o teu parceiro, que tem um pecadinho bem menor do que o teu para comigo, porque ele não me conhece. Uau! E eu obedeci. Você conheceu? Glória. Eu obedeci. No começo não foi fácil, queridas. Ah, não, porque a carne fica ferida, machucada, a gente sofre, a gente fica com aquela cena na cabeça, a gente quer matar a pessoa e a outra também, enfim. Mas o Senhor fez a obra completa. O perdão foi para todos. Amém. E o relacionamento voltou com todos. Então, assim, Amém. Deus, ele quando faz algo, quando você resolve obedecer ao Senhor, quando você resolve ser obediente, quando você resolve perdoar e amar como Cristo te amou, vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil ser cristão, queridos. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. E quando você vence a tua carne, o teu desejo, a tua cobiça, os teus impulsos, ai, como é maravilhoso. É difícil. É difícil. É muito difícil. Porque às vezes dá uma vontade de apertar o botão e descer e sair correndo. Lá vou eu com o meu exemplo tão bobo, né? Eu tô com o meu probleminha aqui de estômago e aí eu amo doce. Amo, sou apaixonada. Eu não posso ter jeito, se eu comer um brigadeirinho, já era. E domingo eu fui na minha sogra e tinha o que eu mais amo, que era brigadeiro de pistache. Eu falei, não, Jesus, não, isso é muita tentação. Ai, O povo lá, tá uma delícia. Eu louca pra cair de boca. Aí ó, a cabecinha ficava, né? Não, você já comeu, o teu estômago tá cheio. Come um só, não vai fazer mal. Assim é o pecado na nossa vida, querido. Trai, ninguém tá vendo. Dá um troco, imagina. Ele foi ruim com você, seja com ele também. Ele precisa sentir na pele o que você está sentindo. E os filhos ficam aonde? E a família? E toda aquela vida que você está construindo? Você vai jogar fora por causa de uma revanche, de uma vingança? A palavra de Deus ensina tudo ao contrário. Minha é a vingança, diz o Senhor. E a vingança dele, sabe o que é? Eu acho lindo que Deus ele é perfeito. A vingança dele é converter aquelas pessoas que te fazem mal. Assim como ele te converteu, ele vai converter os outros, porque Jesus morreu para todos. Jesus morreu até pelo pior assassino. E o pior assassino, quando se converte, o amor é tão grande, porque aquele que muito é perdoado, muito ama.
Então, queridas, o Senhor está disponível para todos, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez, Deus quer te perdoar, Ele quer te amar, Ele quer você para Ele, Ele quer cuidar de você. E olha só, né, terminando aqui, o corpo dessa mulher, né, ele foi cortado em 12 partes. O que fala, o que Deus está querendo nos falar sobre isso? Esse número 12 não foi assim, aleatório. 12 são 12 as tribos de Israel. Esse levita fez isso num ato, porque a moça já estava morta mesmo. Ele não matou a moça, esquartejou, não. Ela já estava morta. Então ele foi partindo as partes em 12, né, nas juntas e tal, e ele distribuiu, ele foi até terra por terra. Imagina o tempo que esse homem andou. Ele distribuiu para as 12 tribos de Israel como um ato de protesto, de revolta, porque o seu povo fez isso com ele. Vocês estão entendendo, amados? Sim. Foi o seu povo que fez isso com ele. Ele fragmentou todo aquele corpo, quebrou em pedaços, levou para os lugares e falou assim, olha aqui o que está acontecendo com o nosso povo. Nós estamos divididos. Forte isso, amados. O que nós estamos vivendo hoje em dia como cristãos no planeta Terra? O corpo de Cristo está dividido. A noiva está dividida. Sim. Ai, pastora, imagina, na minha igreja nós somos tão unidos, a sua igreja. Mas a sua igreja faz parte de um corpo todo. Começou com entre católicos e protestantes e foram saindo vertentes. E não satisfeitos, ainda tem as denominações. Por quê? Porque as pessoas querem fazer o que dá na cabeça delas. Sim. Deus levanta uma pessoa, um homem íntegro, honesto, cheio do Espírito Santo, para cuidar do seu povo. E as pessoas falam, não, ninguém vai mandar em mim. E hoje em dia o pessoal está dizendo assim, ninguém manda em mim porque eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Ninguém vai mandar. Jesus é o meu pastor. Eu não preciso de pastor. Uau! Então, a gente rasga a Bíblia quando Jesus fala, quando o Deus fala que vai nos dar pastores segundo o coração dele para criar. Eu fiz até um quadro ali, profético, para os meus filhos. Os darei pastores segundo o meu coração. Amém. A gente rasga a Bíblia quando Jesus institui a igreja do Senhor Jesus em Pedro, e que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que desligarmos. A gente rasga também Efésios 4, que fala dos pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres. A gente rasga a Bíblia nisso, porque são autoridades que Deus estabeleceu sobre a igreja para cuidar do seu povo. Ah, não, Jesus é meu pastor, eu não preciso de pastor, eu não preciso de pastora para cuidar de mim. Ah, eu e Deus ali, ó. Toma Santa Ceia em casa, eu assistindo o culto na televisão. Então você está tendo comunhão com quem? Com você mesmo? Você e você? Comunhão intensa, né? Desculpa eu falar assim, queridos, mas é o que Deus está mostrando aqui nessa palavra. Corpo fragmentado, o corpo da noiva destruído, porque não tem unidade, as pessoas não se apoiam, uns falam mal dos outros, pastores competindo para ver quem que tem o maior rebanho. Hoje a nossa vida, a gente está preocupado com quantos likes a gente vai ter nas nossas postagens do Facebook. A gente olha, que esse cara tem não sei quantos milhares de seguidores, e eu vejo os pastores entrando na onda do povo. Porque outro dia eu vi um pastor entrevistando uma moça lá, sei lá, falando, você tem tantos milhões de seguidores. Puxa, que legal, eu tenho não sei quantos milhares e bababá. Tudo bem, vou alcançar pessoas e tal. Mas isso não faz de você melhor ou pior do que ninguém, porque Facebook, Instagram é uma vaidade. Sim. Que vai passar. Que vai passar. Eu tenho sim, mas se entra lá no meu é só para glorificar Jesus. Se eu posto foto da minha família, porque é presente de Deus. Amém. Para mostrar para as pessoas que Deus restaura, Deus cura, Deus transforma. Eu não estou me expondo, não, é porque realmente é gratidão ao Senhor por isso. Você não vai ver no meu Instagram, às vezes tem uma bobeira lá ou outra, mas você não vai ver nada contrário à palavra do Senhor. Amém. Amém, queridos? Use para evangelizar assim. Mas olha só, voltando aqui, o corpo despedaçado, as pessoas uma falando mal do outro, um metendo pau no outro, brigando. E dentro das igrejas também acontece divisão. As pessoas brigando por cargo, uma querendo aparecer mais para o pastor do que o outro, querendo mostrar serviço.
Agora, vida íntegra e reta, todo mundo quer pregar, todo mundo quer o microfone, todo mundo quer aparecer. Ah, nunca me deu oportunidade nesta igreja. Faz que nem eu, abra sua casa e prega. Você está afim de pregar? Prega. Vai alcançar os perdidos. Vai falar do amor de Deus. Os presídios tá cheio de gente precisando do amor de Jesus. As favelas lotadas de comida, de refeição, de amor, de palavra. Então, você está querendo fazer a obra de Deus? Sai de dentro da igreja, querido. Vai para lá. A igreja é o lugar onde você tem alimento, você tem pastores que cuidam de você, que te dão alimento e te preparam para você sair para fora. Não queira ficar lá dentro brigando por causa de cargo, brigando por causa de posição dentro da igreja, querendo aparecer para pastor. Competindo. E ainda falando mal do outro, que o outro não é bom que você, que devia estar no cargo dele, porque você sabe liderar e ele não sabe. A gente vê muito isso dentro de igreja, querido. Muita coisa. Sabe? Mas há oportunidade de você se arrepender. Vai lá, nossa igreja tem um ministério do evangelismo que é lindo. Eles vão toda quarta-feira alcançar as pessoas, moradores de rua. Eles levam alimento, levam palavra, pregam a palavra de Deus para converter, para ter salvação. E eu estou até fazendo isso com o pessoal do louvor. Depois da pandemia a gente deu uma parada, mas vamos voltar com tudo. Aí cantar na rua, levar o amor de Deus através de música, de canção. Pregar o evangelho, é isso que a gente precisa fazer, querida. Abre a tua boca, pega o teu Instagram aí e põe palavra de que vai edificar a vida das pessoas e não ficar metendo pau nos outros. Porque isso é corpo fragmentado, é corpo partido. E o que aconteceu? As pessoas que estavam ali, todos que receberam uma parte, eles falaram assim, meu Deus, nunca aconteceu isso em Israel. Primeiro que os filhos de Benjamim lá, que eram filhos de Belial, mataram a mulher de tanto que abusaram dela. Tudo começa de um casalzinho que se apaixona carnalmente e um não consegue viver sem o outro. Fazem tudo errado por causa de uma paixão. Queridos, cada um fazia o que era melhor para si. Porque eles não tinham governo, porque eles não tinham quem os instruísse. Deus te dá uma igreja. Deus te dá pastores, Deus te dá pessoas que vão te apacentar, que vão te discipular, que vão cuidar de você. E mesmo assim você fala, não preciso de pastor, vou viver minha vida sozinha. Agora olha o fruto na tua vida. Tua família está servindo a Deus? Você está prosperando? Você está feliz? Não, porque quer fazer tudo do seu jeito e acha que o seu jeito é o melhor de tudo. Não é fácil, queridos, não é fácil não. Ficar dentro da igreja e se submeter a uma autoridade não é fácil. Principalmente para quem é líder. Às vezes a gente tem que obedecer as coisas contra a nossa vontade. Mas quando a gente obedece, a bênção vem, queridos. Não vou dizer para você, é tão bom, né, ser comandado por alguém. Principalmente nos dias de hoje. Não é. A nossa carne grita. Mas quando você faz a vontade de Deus, que é obedecer sua liderança, meu Deus, a tua casa é restaurada, as tuas finanças prosperam, é tudo. É casamento, é relacionamentos, é tudo prospera. O teu ministério prospera. Não queira fazer as coisas do teu jeito, você que faz parte da igreja. Não queira fazer o teu ministério isolado da igreja, não. A não ser que o teu pastor te abençoe para você sair e pregar, como é o meu caso. Eu tenho o grupo aqui, mas eu estou ligado. A minha igreja é essa daqui, Casa Firme. Porque os meus pastores me enviam. Eles me abençoam. Eu posso pregar em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso sair por aí, ministrar a palavra, mas a minha prioridade é a minha igreja, é a minha casa. Então, eles me dão liberdade, né? Agora, ficar dentro da igreja, brigando com o irmão por causa de picuinha, misericórdia. Então, queridas, eu falei muito de igreja, né? Mas é o que nós estamos vivendo. Laodiceia. Leia Apocalipse. Sim. É uma das igrejas. Sim. O próprio nome Laodiceia quer dizer o povo é quem julga, o povo é quem manda. E lá eles diziam assim, Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, ele diz assim, que a igreja de Laodiceia, acho que é o 2, né? Não é o 3. Que eles diziam assim, eu sou uma igreja rica, não tenho nada, não tenho falta de nada, então não preciso de Deus, tá? O povo está como hoje? As igrejas estão pregando o quê? Prosperidade só. E o amor, e a compaixão. E o estender a mão. Então, queridos, quando você não quer se submeter, pode ir por aqui. Quando você não quer se submeter, quando você não quer obedecer, quando você não quer andar
de acordo com uma liderança, você está infringindo princípios bíblicos. Leia Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus. E aquele que não honra, não obedece à autoridade, está negando a Deus. Está desobedecendo ao próprio Deus. Então, minhas amadas, não seja uma pessoa almática. O que é uma pessoa almática? Uma pessoa que se deixa levar pela sua alma. O que a sua alma faz? Se levar pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, seus sentimentos, pelas suas vontades. Não seja uma pessoa almática. Seja uma pessoa que é guiada por Deus. Deus te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guerrear contra a tua carne, para você não fazer o que a tua carne manda. Quando você busca o Senhor, estuda a palavra, busca Jesus, Ele vai te abençoar e vai fazer você andar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? E toda vez que você adultera, que você trai, não estou falando só de casamento, não. Uma amizade, a tua igreja. Você que tem um cargo importante na tua igreja, você trai. Eu sempre falo para as pessoas que querem sair, eu falei assim, bom, se Deus falou para você que você vai sair, não chega lá de sopetão e fala assim, tô saindo hoje porque eu não concordo com a visão. Não, vai orar com o seu pastor, pede a bênção dele, né? Não traia, porque isso é traição. Você chegar de sopetão e falar, tô indo embora, isso é traição. Você tá fazendo as coisas por baixo do pano e chegando na última... Ninguém gosta disso, né? Você gostaria de ser traída? Né? Você gostaria que teu marido chegasse para você e falasse, tô indo embora hoje porque eu arrumei outra? Porque tem gente que quando sai da igreja, ele já começa a ir fuçar outra igreja, começa a ver se a outra igreja é boa, porque vai ter um carguinho para ele lá, aí chega para outro e fala assim, tchau, fui, porque lá vai ser melhor. Isso é traição, queridos. Vai orar, prepara o seu pastor, entrega o seu ministério, põe alguém no seu lugar para servir a Deus no seu lugar, para o teu lugar não ficar desocupado. Saia na bênção, né? Não traia, porque quando você trai, você vai atrair maldição sobre a tua vida. As pessoas falam assim, eu saí amaldiçoado da igreja. Não é amaldiçoado. Você feriu os teus pastores. É diferente. Agora, se você sai sem ferir, você vai sair na bênção. Se você sai explicando o motivo, abrindo o seu coração, porque às vezes você quer sair e você não conversou com eles, e não viu, às vezes você não deu a oportunidade deles conversarem com você, explicarem o que está acontecendo, deles consertarem o erro. Porque às vezes a gente erra e não sabe que está errando. Né? Então, dê a oportunidade dessa pessoa, do teu pastor, da tua pastora, consertarem o erro. Né? Converse antes. Isso é bênção, queridas. Isso é bênção. Então, cuidado para não atrair maldição sobre a sua vida. Deus não gosta dos infiéis. Ele abomina infidelidade. Ele abomina adultério. Adultério é traição, é infidelidade. Deus quer que você seja sincera, honesta com você, com Deus e com as pessoas que te cercam. Amém, queridas? Então, tinha muita coisa para falar, mas eu acho que o principal eu passei para vocês, né? Sobre até denominações evangélicas que surgem por causa de rachas de igreja, porque a pessoa quer fazer o que dá na sua cabeça, não quer submeter a um pastor, aí sai, monta a sua igreja. É uma igreja que nasceu de uma ruptura, né? Um fragmento. E o que acontece com a igreja? A igreja não vai para frente, fica com problema. Então, todas essas coisas são maldições que você atrai para você, né? Eu estou falando muito da igreja porque é corpo, né? O corpo da noiva, o corpo de Cristo. Agora, para finalizar, esta mulher, ela foi sacrificada. O levita fez como se fosse um sacrifício. Só que ele distribuiu um ato de revolta para o seu povo, para falar para eles, olha, nós estamos fragmentados. Olha o que eu sofri do meu povo. Olha o que o meu povo fez comigo. Ela foi um sacrifício. Mas ela foi um sacrifício para poupar a virgem. Você tem se sacrificado, a tua carne, os teus desejos, os teus anseios, para poupar as outras pessoas, né? A tua alma, você tem sacrificado para poupar os outros, queridos. Nós estamos vivendo um tempo muito egoísta hoje. Sim. E Deus quer que você quer ganhar seu marido, se sacrifique por ele. Você quer salvar teu casamento, você tem que se sacrificar. Você tem que... Porque às vezes você é infiel falando mal do seu marido. Você é infiel porque você está falando mal do seu marido para as outras pessoas. E tem mulher que adora falar que o casamento está destruído para um homem. Eita. O que vai gerar no homem isso? Né? Então, cuidado, queridas. Não falar mal do seu filho para as pessoas. Não falar mal da sua sogra, ela é a mãe do seu marido.
Vigia a tua boca. Vigia aquilo que sai da sua boca. Isso tudo é infidelidade, Deus não se agrada. Os seus irmãos em Cristo, você devia estar protegendo. Sabe o que falam por aí? Que os cristãos são fácil, é fácil, o diabo fala que é fácil vencer os cristãos, porque os cristãos não são unidos. As outras instituições são bem unidas. Um gay famoso aí, que é o líder da revolução sexual, há uns anos atrás, ele estava dando uma entrevista e ele falou que o entrevistador perguntou para ele assim, vocês têm o maior inimigo de vocês são os cristãos. Ele falou assim, não é nosso inimigo, não, eles são o nosso desafio, porque é fácil vencer eles são desunidos e nós somos unidos por uma causa. Por que cresceu tanto? Porque eles são unidos por uma causa. E cadê a nossa unidade pela causa de Cristo? Nós nos unimos pela causa da denominação da nossa igreja. Eu sou católica, vou ficar assim até morrer. Eu sou evangélica, sou protestante, evangélica, espírita. Não, isso é a minha religião. É a minha denominação. Eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Pentecostal, etc. Não, é a minha igreja que vai para o céu, hein? A sua não vai. Tem igreja que fala que ela faz parte dos 144 mil, eles são escolhidos, e eles nem evangelizam, porque é Deus que chama e eles, aquilo ali. Então, assim, mas eu quero deixar um versículo para vocês, para terminar. Oséias 10, versículo 12. Semeai para vós justiça, ceifai segundo a misericórdia, colhei, né, segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Você quer viver justiça na sua vida? Lavre a tua terra. Lavra afofa a tua terra. Revolva a tua terra, a terra do seu coração. Para que entre a semente da palavra. O que quer dizer isso? Moa os teus pensamentos, pisa neles, pisa na tua carne. Não faça a tua vontade, o teu querer, mas o querer do Senhor. E para que a palavra de Deus entre, e aí aí vem a chuva, e aí você vai colher. Você quer chuva sobre a tua vida? Você quer ver a prosperidade vindo sobre a tua família, a tua casa? Você quer ver a chuva de Deus cair e regar a tua terra para que a tua terra seja abundante e feliz? Obedeça ao Senhor. Seja fiel à tua liderança. Seja fiel aos pastores que Deus colocou sobre a tua vida. Porque senão, como esta mulher, a concubina, o teu fim vai ser morte, morte espiritual, afastamento de Deus. E quando você está longe de Deus, as piores coisas acontecem. Quando você anda em justiça e retidão, a virgem foi poupada. Por mais que o pai dela quisesse entregar ela na mão dos abusadores, ela foi poupada. Amém, querido? Amém. Oh, vamos orar? Aprenda a morrer pelo outro. Aprenda a morrer, porque assim como Cristo morreu por nós, Filipenses capítulo 2, do 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Foi obediente ao Senhor. E Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque ele morreu, ele foi humilde, ele se esvaziou. Você que é cheia de si, Deus está falando para você nessa manhã, se esvazia, se esvazia. Tira de você a vaidade, tira de você a ganância, tira de você sentimentos impuros. Porque o Senhor, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te dar vida e vida com abundância, como essa que eu tenho, todas que estão me ouvindo e todas que aqui também têm, porque tem se posicionado diante do Senhor. É isso que Deus tem para a tua vida nesta manhã. Vamos orar. Não existe outra maneira de você ter um relacionamento com Deus se você não se arrepender dos seus pecados. Não existe. Ou você se arrepende, ou não dá para entrar no reino de Deus. Deus não quer pecadores com Ele. Deus vira o rosto para o pecado. Ele te ama, mas para você ficar perto dele, você tem que estar com o coração limpo e com as mãos puras, como diz a palavra lá em Salmos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar na presença de Deus? Quem tem mãos limpas e coração puro.
Ai, mas isso é tão difícil, porque eu quero matar as pessoas, eu quero... Se arrependa. Entenda que isso está desagradando a Deus. Peça perdão. E Deus vai te perdoar e vai te trazer para perto dele. Amém? Amém.